Olá, pessoal, tudo bem? Bom, dias atrás eu recebi uma sugestão de um colega acadêmico para realizar um vídeo sobre como se preparar para passar num concurso público na carreira docente de nível superior. Bom, para início de conversa, quando nós nos preparamos para um concurso público, devemos ler o edital na íntegra. Devemos estudar o edital, verificar quais são as condições, quais são os requisitos, como a prova escrita se estabelece, quais são os pontos que caem no concurso público, como é que funciona a prova didática, como funciona a prova de títulos, e depois, inclusive, a leitura do memorial ou do projeto de atividades acadêmicas, na qual o próprio pesquisador e o professor desenvolverá na universidade, pelo menos aí no prazo de 2 anos. Porque nós sabemos, mesmo que você passe no concurso público na carreira docente, você ainda tem o estágio probatório, que é o período em que você vai ser avaliado perante uma comissão docente. Bom, vamos falar um pouquinho das etapas que se constituem o concurso público. Quais são elas? Bom, quando você ingressa na carreira docente, nós sabemos que nós temos que ter um currículo que é avaliado perante uma banca, nós vamos produzir artigos, nós vamos participar de comissões organizadoras de eventos, nós vamos ser pareceristas. Então, toda essa carga científica, ela conta muito ponto. Tá? Mas, acima de tudo, isso é uma terceira etapa, que é a parte do currículo, tá? Do currículo acadêmico do candidato. Então, lembre-se, quanto maior eficácia você ter no mestrado e no doutorado, ou seja, na produção de trabalhos acadêmicos, capítulos de livros, autoria de livros, isso vai fortalecer na terceira etapa do concurso público. Você vai superar outros candidatos. Mas não é só isso que conta. É interessante pensarmos que a primeira etapa é fundamental, que é a prova dissertativa, a prova discursiva. Eu estou aqui falando das universidades federais, tá? E as estaduais também, que parte dos editais pede para que o próprio candidato estabeleça um texto dissertativo, um texto discursivo, em que ele vai abordar um tópico, ou seja, um tema que ele pode delinear, ele pode afunilar esse tema por meio de um tópico, por meio de um título, não é? É interessante pensarmos uma sugestão valiosíssima quando você vai verificar os pontos que caem no concurso e, justamente, quando é um ponto que, às vezes, você não trabalhou na sua tese de doutorado ou na sua dissertação de mestrado, se você for mestre ou doutor, você precisa o quê? Escrever esse ponto, fazer com que esse ponto já esteja pré-estabelecido no formato de um texto acadêmico. Você pode problematizar o assunto, delimitar, por exemplo, o tema. Vamos supor que caia poesia portuguesa contemporânea, por exemplo, é um dos tópicos, um dos pontos. Então, você pode falar, por exemplo, da Ana Luísa Amaral, da Sofia de Mello Anderson, então, quer dizer, escritoras portuguesas, poetas portuguesas, mas que você precisa estabelecer um viés articular, ou seja, os teóricos, e, ao mesmo tempo, analisar a poesia de uma dessas autoras que eu acabei de mencionar. Então, é interessante que, se você não estudou isso no seu mestrado, no doutorado, você escreva esse ponto com pré-antecedência. Não deixe nada para a última hora. Então, se o concurso público ele cobra 10 pontos, né, 10 temas discursivos, você já pode começar a iniciar a escritura desses textos e deixá-los prontos, com as referências, e para que você possa, no caso, no dia do concurso, geralmente eles dão 2 ou 3 horas de consulta. 3 horas é muito. 2 horas a 1 hora de consulta, você pode o quê? Digamos, esquematizar esse texto na sua memória e, ao mesmo tempo, quando iniciar a prova, você já ter esse tempo essa produção na sua cabeça e você começar a esboçar o texto. Então, é interessante que não deixe os pontos, você precisa, digamos, escrevê-lo ali no calor da hora. Por mais que você leve livros, eu já vi candidatos, eu já participei de alguns concursos públicos, tá? Hoje eu sou professor concursado na educação básica, concursado, então, mas naquela época eu não precisei fazer uma prova dissertativa, sim, foi uma prova objetiva. Mas nível superior nós sabemos que é um pouco diferente. Então, eu já vi candidatos, voltando a falar, que levam livros
e chegam na hora da prova, vão esboçar aquele assunto que foi sorteado, não é? Ou seja, vão começar a pesquisar sobre aquele assunto. Aí fica mais difícil, tá? Esse tipo de dica que eu estou transmitindo a vocês, eu aprendi com uma colega, tá? Na cidade de Goiânia, que eu fui fazer uma prova, em Goiás. Então, ela falou, Cristiano, você precisa estabelecer os pontos antes, você rascunhar esses pontos, né? Você já precisa estar com esses textos, por exemplo, 10 textos, no dia da prova, para que quando sortear o ponto, você já tire o texto do seu envelope, no caso, e você possa consultar e memorizar aquilo que você já escreveu. Isso é uma dica importantíssima, tá? Para que você possa ter êxito no dia da prova discursiva. Eu sei que nas universidades federais e estaduais não existe prova objetiva, sempre discursiva ou dissertativa. Então, você precisa também treinar a sua letra, né? Porque tem muita gente que é acostumada a escrever no computador, então escreva no papel, com 3 semanas, 4 semanas de antecedência, treine a sua caligrafia, verifique o seu grau de nervosismo, né? Se você soa quando você escreve no papel, ou se você já não tem esse hábito da escritura no papel, é importante você treinar isso também. E a questão do tempo da prova, porque geralmente as provas discursivas são de 4 horas, e 1 hora de consulta, 2 horas. Então é interessante você também ater ao tempo. Leve umas barrinhas de chocolate, água mineral, desligue o aparelho celular. Nós sabemos que não pode utilizar equipamentos eletrônicos, relógio, celular. Eu já vi candidatos que foram reprovados porque o celular tocou na hora da prova, então é importante isso também. Aparelhos eletrônicos não é permitido, tá? E você tendo maior eficácia na prova discursiva, você vai para a próxima etapa, que é a prova didática, a qual você pode aplicar uma aula. E também eu trago a vocês aqui uma experiência própria. Faça os planos de aulas com antecedência. Prepare para cada ponto os planos de aula, porque você precisa entregar no dia da prova um plano de aula, para que você possa ministrar a aula com maior eficácia, com as referências, né? Busque, tá, modelos de planos de aula na rede, busque verificar, busque escrever de uma maneira, digamos, ali envolvente, cuide com a questão da gramática de língua portuguesa, né, os erros, faça uma outra leitura, cuide bastante com isso. Interessante pensarmos que no dia da prova prática, você tenha 40, 50 minutos para poder falar sobre o tema que foi sorteado também naquele momento. Então, também você precisa ter preparo dentro dos temas que o concurso, os editais cobram, né? É interessante sempre verificar, porque cada universidade tem uma autonomia, até mesmo para publicar um edital. Então, geralmente, a questão do equipamento, né? Você precisa saber, se você vem de outra cidade, viaja para fazer o concurso, pense que você precisa alugar um equipamento de, por exemplo, um retroprojetor, um data show, né? Ou mesmo você precisa ter uma caneta laser para apontar, né? Por mais que tenha uma lousa, aquela lousa, o quadro negro e giz, ou a lousa branca, que você tenha a caneta bastão, mas você precisa saber que se você vai precisar alugar o equipamento, alugue com antecedência o equipamento, para que você leve o seu computador, transmita os slides por meio do PowerPoint, busque uma desenvoltura durante a sua fala, durante a prova didática, não fique nervoso, não fique ansioso, busque explicar todos os, digamos ali, o conteúdo que você está transmitindo, busque trazer exemplos práticos, busque olhar para a banca, tá? Interessante também que você olhe para a banca examinadora. Eu não tinha falado isso, mas também uma das técnicas que você pode também fazer com que você tenha eficácia no concurso, isso um pouco antes até mesmo do edital, é quando sai a banca que vai avaliar você. Então, você precisa saber qual cada componente da banca, qual é a instituição desse componente, não é? Digamos, qual é a titulação dele, para saber mais ou menos ali, para ter uma afinidade com essa banca no dia da prova didática. E na prova escrita também eles estarão lá participando, tá? Isso que é interessante dizer. Então, no dia da prova didática, você tem ali 40, 50 minutos para descrever, falar um pouco sobre o que você foi, o tema que foi sorteado, né? E você tendo maior êxito no dia da prova didática, você vai para uma terceira etapa, que é a prova de títulos. A prova de títulos você já também tem que
pensar que você está ali com o seu plataforma Lattes documentado, então os artigos que foram publicados, principalmente a capa do artigo, o ISN, SSN da revista, ISBN do livro que foi publicado por você, do capítulo de livro, se você todos os certificados que você possui de cursos, mini cursos que você apresentou, de palestras que você ministrou, tá? Tudo isso você precisa encadernar. Muitas das vezes, os candidatos deixam para fazer isso na última hora. Então, quanto antes você fazer todas essas etapas de preparação do próprio concurso, você já vai, digamos, ganhar tempo. E, ao mesmo tempo, você vai ficar menos apreensivo, menos nervoso no dia da etapa do concurso. Geralmente, o currículo Lattes documentado você entrega também no dia da prova didática. Então, você vai ser avaliado também depois pelo currículo Lattes. Então, geralmente é pontuado os artigos que foram publicados em revistas acadêmicas de 4 anos ou 5 anos até a data do concurso que você prestou. Tá? É interessante pensar nisso também. E algumas publicações que você publicou há mais de 10 anos, geralmente elas não são pontuadas. Então, por isso a necessidade do pesquisador sempre publicar artigos de 2 a 3 vezes por ano. Inclusive, foi tema aqui de um vídeo sobre a produção de artigos científicos, né? Desde a primeira publicação, você precisa participar, dar publicidade às suas investigações científicas. Então, voltando a dizer, você já entregou o currículo Lattes documentado, você entregou, digamos, o plano de aula, você fez a sua prova, você participou dessa parte da prova didática. Aí, geralmente, algumas instituições, não são todas, elas também pedem a defesa de um memorial. Então, você precisa ler o seu memorial. O memorial, eu pretendo gravar um vídeo sobre esse tema aqui também, que eu acho bem interessante, que é a produção descritiva, a escrituração descritiva de todas as etapas, desde da sua graduação, da sua especialização, do mestrado e doutorado. Isso aí você vai descrever, isso se chama memorial descritivo. Tá? É um documento que você também, como pesquisador, deve deixá-lo arquivado no seu computador. Já deve estar ali em work in progress. Ao mesmo tempo, as publicações que você vai publicando, você vai complementando no memorial descritivo. Você acrescenta no Lattes e vai complementando no memorial descritivo, para que ele fique atualizado, para que no dia do concurso você possa ler o memorial descritivo e defender esse memorial descritivo. Agora, uma outra etapa que algumas instituições também cobram é a questão do plano de atividades docentes, tá? De atividades acadêmicas. Então, geralmente, eles pedem que você delineie projetos de extensão que você vai estabelecer com as turmas, as disciplinas que você pretende ministrar, quais são, digamos, as projeções que você tem ao trabalhar nesta universidade, na universidade que você está pleiteando uma vaga. Geralmente você tem que acrescentar o quê? Que você vai participar de uma linha de pesquisa, que você vai participar de grupos de pesquisa que envolvam os alunos de graduação, de iniciação científica. Então, no plano de atividades acadêmicas, também não deixe para a última hora. Desde lá que você terminou o seu doutorado, você já planeje fazer esse plano de atividades acadêmicas, que é muito trabalhoso também. Você precisa ter uma projeção, não é, no caso, do que você vai fazer durante 2 anos na instituição que você escolheu e que você passou no concurso público. Agora, eu falei aqui das instituições federais, né, no caso, e das estaduais, de nível superior. Aí vem uma outra instituição chamada Institutos Federais, que são os IFs, que são espalhados aí pelos estados brasileiros. Boa parte das cidades, né, a maioria delas, já possuem o IF. Então, o IF ele segue um outro padrão de prova. A prova do IF é a prova objetiva, ou seja, a prova que você precisa também estudar e você geralmente não precisa ter o mestrado ou o doutorado para entrar no IF. Somente que a graduação ou a especialização você entra. Isso também vai depender de cada edital dos institutos federais, tá? Então, você precisa também ler o edital. Como eu disse lá no início do vídeo, você precisa estudar o edital com profundidade, verificar os membros da comissão avaliadora do concurso, da comissão científica, tudo isso você precisa estar ali de forma sistematizada.
Então, uma dica importante para quem estuda para os IFs é fazer as provas anteriores dos outros IFs. Tá? Você baixa as provas na internet, treine essas provas, que são provas objetivas, provas que também exigem conhecimento, raciocínio, né? Geralmente provas que têm um distrator, né? E as outras são, digamos que você precisa ali marcar X, não é? No caso, tem o gabarito que você precisa também transferir a resposta no cartão resposta, você não pode errar no cartão resposta, também não é permitido celular, relógio, tudo isso aí no dia da prova você precisa saber, tá? Eu já participei de provas em IF, uns 2 ou 3 IFs que eu também fiz, que também tinha 2 questões discursivas. Então, tinha 40 questões objetivas, vamos dizer aqui, língua portuguesa e literatura. Então, eram 40 questões objetivas com 2 discursivas. Nas 2 discursivas, você precisava também estabelecer, digamos, um ponto de vista, dissertar sobre um assunto. Tá? Então, é interessante também que você estude para a prova discursiva, sabendo que alguns IFs exigem isso. Então, a prova também didática dos IFs, você passou na prova objetiva, você vai para a prova didática, você vai apresentar também um plano de aula, entregar no dia da prova didática, você vai ministrar uma aula durante 40, 50 minutos sobre um ponto que foi sorteado, tá? Interessante também, como eu disse a vocês, deixar os planos de aula já prontos, já todos eles no envelope. É interessante dizer que toda essa documentação que eu estou aqui afirmando a vocês, elas são reaproveitadas. Então, se você faz um memorial descritivo, você não vai elaborar um memorial descritivo novamente. Você não vai fazer um plano de atividades acadêmicas novamente. Você não vai planejar um plano de aula novamente, porque você vai adaptando para outros concursos. Então, vamos supor, você não passou no primeiro, você vai levar toda essa documentação para o segundo concurso, né? De certa maneira, você às vezes precisa intitular o nome da universidade, colocar o ano, modificar algumas coisas no próprio texto. Mas é importante que você já tenha esses textos prontos na sua máquina, não deixe nada para depois. Bom, vocês devem estar visualizando aqui atrás na minha estante, ali fica o meu plataforma Lattes documentado. Vocês estão observando, então está encadernado, está em espiral. Então, deixa ali tudo bonitinho. Né? Se você puder digitalizar esses materiais, melhor ainda. Se você digitalizar os certificados, digitalizar a capa dos artigos, isso também facilita para que você possa, digamos, enviar isso de uma modalidade por e-mail, né? Ou ter uma maior segurança, caso, né, você perca esses materiais. Agora, voltando, depois dessa digressão, vamos voltar a falar um pouco dos institutos federais. Então, você fez a prova prática, você também vai para a prova de títulos, você também vai precisar apresentar o própria plataforma Lattes documentado. Interessante você ter um currículo vitae, né? Além do plataforma Lattes, você ter uma outra modalidade de currículo. Se você tiver uma modalidade em inglês, isso também é muito importante para que você possa participar de certames fora do Brasil, mas isso aí já é um outro assunto. Tá? Eu pretendo falar sobre isso em um outro vídeo também. São os certames estrangeiros, são as provas didáticas, digamos, os editais em universidades estrangeiras. Também pretendo gravar um vídeo sobre isso. Aí, voltando a dizer, você já entregou a documentação e você vai direto. Se você passou em todas essas etapas, você pode esperar que você será chamado em primeiro, segundo, terceiro colocado. Isso também vai depender do número de vagas. Da ampla concorrência, dos candidatos afrodescendentes, né? Da questão que envolve uma série de critérios de colocação do candidato. É importante que você mantenha os seus dados atualizados para que você possa receber uma carta na sua residência ou se receber uma ligação que você foi convocado, deixar o e-mail atualizado, verificar os e-mails e sempre estar verificando. Porque pense uma coisa, você tem 2 anos para que você seja chamado, mas esse mesmo concurso pode ser prorrogado por mais 2 anos. Então, você tem até 4 anos. Eu já soube de candidatos que foram chamados no terceiro ou no quarto ano. Eu mesmo, na educação básica, fui chamado no terceiro ano. Tá? Então, eu passei em quarto lugar, mas fui chamado só no terceiro ano. Então, pense uma coisa, pessoal. Passar no concurso público nível superior só depende de você. Se você for um candidato organizado, se você seguir
Essas etapas que eu acabei de mencionar, deixar os planos de aula preparados, verificar que os pontos da prova discursiva já estão elaborados, isso dá muito trabalho. Então, você precisa mais ou menos aí de 3 a 4 meses. Vamos supor que você faça a inscrição no concurso agora em agosto e a prova é em novembro, olha, aí você tem tempo suficiente para deixar isso tudo preparado. Então, pense que você tem que ser um candidato organizado e, ao mesmo tempo, sistemático. Que passar num concurso público envolve uma série de critérios para que você não só observe o número de candidatos que foram inscritos, você também pode observar isso pelo próprio site, em relação ao número de candidatos, mas nunca pense assim, porque às vezes você pensa, aqueles candidatos que faltam, aqueles candidatos que atrasam, aqueles que também desistem de fazer a prova, que moram em outras cidades, precisam pagar hospedagem, a passagem aérea está muito cara, né? Então a gente sabe disso. Que nós verificarmos só a quantidade de candidatos vaga, você acaba desestimulando a fazer a prova. Então pense que você precisa ser uma pessoa obstinada acima de tudo, se você queira passar no concurso. E nós sabemos que para ser professor, não importa a idade. Se você tem mais de 50 anos, mais de 40, você pode fazer, tenha esse entusiasmo dentro de você, que você é capaz. Espero ter contribuído com esse vídeo, espero os comentários também. Eu sei que não dei conta de todo, digamos, as etapas, enfim, os detalhes de todas isso que eu acabei de mencionar, mas espero ter deixado essa contribuição e esse, digamos, um entusiasmo dentro de cada um de vocês. Quem gostou do vídeo, dê um joinha, acompanhe o canal,